Bom, pessoal, 4 e 5, a gente já tem 27 participantes, acho que a gente pode começar. O pessoal deve ficar, eu vou deixar vocês de olho aí no chat, se qualquer coisa acontecer que eu não esteja vendo, vocês, por favor, me avisem, mas eu tô aqui um pouco com um olho no peixe, outro no gato. Se eu vir alguma pergunta que eu consiga responder, eu vou respondendo, se não, vocês me avisam, tá bom? Combinado, Deixa eu só Bia. fechar todas as minhas janelas. Desculpa. Desculpa aí, só deixa eu fechar tudo para não dar interferência. E a gente pode começar. Boa tarde, pessoal. Acho que já deve estar gravando, então, para todo mundo saber que a gente vai gravar essas apresentações. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, sempre podem voltar aqui para ver. E também podem deixar suas perguntas no chat, podem ir conversando com a gente. A gente só pede, por favor, para deixar os microfones no mudo, porque assim vai melhorar a reunião. Hoje a gente vai falar um pouco, vamos continuar a conversa que a gente teve na semana passada. Deixa eu acender a luz aqui para ficar mais claro, vocês me verem melhor. Ups. A gente vai continuar a conversa que a gente começou na semana passada, que foi um pouco já falando sobre essa nova revolução digital, como as empresas estão gerenciando isso, que tipo de coisas existem, como inteligência artificial, nuvem, coisas que às vezes parecem até muito avançadas para a gente, mas que na verdade são já parte bastante do nosso dia a dia. E a ideia hoje é continuar um pouco essa conversa e a gente vai tentar ir aterrissando ao longo de hoje e das próximas semanas, aterrissar um pouquinho o que significa tudo isso, né? A ideia é que a gente possa entender como essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, como isso se aplica aos nossos negócios, e aí a gente pode também aplicar na nossa vida. Bom, a agenda hoje é eu dar de novo um pouquinho de contexto para vocês, a gente voltar um pouco, dar um passinho para trás, sempre para recordar por que nós estamos conversando sobre isso, revisar um pouco a jornada do consumidor. Então, algumas semanas atrás, a gente teve a primeira conversa, acho que muitos de vocês tiveram nessa primeira conversa. Hoje a gente falou um pouco sobre o lançamento do Mold Kit, falamos um pouco dos planos de marketing do Grupo FK e da Frisocar. A gente vai revisar um pouco isso, também vai ver como isso se desdobra nesse mundo online. Então, o que significa uma jornada do consumidor num mundo mais online, né? Lembra que a gente não fala mais de marketing online ou marketing digital, a gente fala de marketing no mundo digital, né? Depois a gente vai ver com um pouquinho mais de cuidado, princípios básicos e melhores práticas para websites, sites de e-commerce. Então, a ideia, de novo, existem ferramentas muito, muito avançadas, coisas super legais e tal, mas vamos partir do princípio que a gente tem que começar de algum lugar. Então, a gente começa do básico para depois, ao longo do tempo, a gente poder evoluindo. E, por último, eu vou compartilhar com vocês um pouco do Mold Kit Express, né, que é essa ferramenta que o Grupo FK desenvolveu para os parceiros, para vocês entenderem um pouco ele do ponto de vista do consumidor. Então, lógico, tem toda uma preparação da ferramenta, preparação de campanha que pode incluir aí, mas a ideia é que a gente veja do ponto de vista de consumidor, como essa ferramenta está e como ela reflete também um pouco de tudo aquilo que a gente vai ter conversado nesses primeiros slides. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Beatriz, mas na verdade todo mundo me chama de Bia. Eu estou apoiando o FK Grupo aí nesse trabalho de marketing, fazendo um pouco de consultoria para eles, vendo onde a gente pode melhorar. Eu tenho mais de 20 anos de experiência de marketing, eu já trabalhei em diversas empresas, mais recentemente eu trabalhei na Microsoft durante muitos anos, e eu trabalhei em diversas disciplinas de marketing, trabalhei com produto, trabalhei com comunicação, trabalhei com marketing digital todo durante esse tempo todo, basicamente, e mais recentemente, nos últimos 5 anos da minha vida, eu trabalhei com marketing de canal, trabalhei com trade marketing, e isso é muito bacana porque eu consigo também entender um pouco a cabeça dessa ponta que são vocês, né, onde vocês fazem essa conversão, essa conversa final com o cliente. E, enfim, estou aqui para ajudar, estou aqui para aprender junto com vocês. Qualquer
dúvida, por favor, vocês deixem aqui na caixinha do chat, que a ideia é que a gente faça disso um bate-papo mesmo. Voltando, então, um pouquinho ao que a gente já tinha conversado inicialmente. Acho que a gente, principalmente nesse ano louco que a gente está vivendo, a gente tem aprendido muito, né? E acho que tem muitas coisas que a gente, como ser humano terráqueo, viveu nesses últimos meses, e isso todo mundo viveu junto. Então, uma coisa que já vinha acontecendo há muitos anos, então, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala dessa última revolução, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que começou agora, em 2020, isso é uma coisa que já vinha acontecendo. Mas acho que tudo ficou muito mais óbvio, porque esse ano a gente teve essa pandemia que virou o planeta de cabeça para baixo, e a gente teve que realmente lançar mão de algumas ferramentas e de algumas coisas que a gente não fazia antes. Por exemplo, o próprio comportamento do consumidor mudando, passando a comprar, consultar, fazer muito mais coisas online, trabalhar remotamente, que são coisas que a gente às vezes não fazia e que a gente realmente passou a fazer esse ano. A gente viu que as empresas e as pessoas em geral tiveram que se adaptar numa velocidade maior do que antes. Então, se antes você tinha maiores empresas, gente mais avançada em tecnologia tal fazendo isso, agora você tem uma massa muito maior, né? E isso também reflete na nossa indústria e nessa empresa especificamente. Então, se antes a gente fazia uma coisa mais de acordo com as regras de antes, a gente teve que mudar um pouco essas regras e se adaptar, criar produto, criar um canal e criar uma maneira de vender que antes a gente não fazia, né? Isso, na verdade, se reflete em oportunidade. A gente vê que o canal online, o canal digital está crescendo, os consumidores estão mais abertos para isso, as pessoas se preocupam em ter um consumo mais seguro, elas não vão fazer compras espontâneas, elas pensam e refletem muito mais, e a gente vê também as pessoas pensando muito mais em como isso tudo vai se encaixar dentro da vida delas. Só para vocês terem uma ideia, isso eu acabei de pegar, eu recebi essa semana esse gráfico de uma das ferramentas que eu uso aqui, e eu achei muito impressionante, porque assim, se a gente visse esse gráfico talvez há 10 anos atrás, eu não procurei o gráfico de 10 anos atrás, talvez devesse ter procurado, mas você ia ver talvez alguma outra empresa de bem de consumo, né? Uma Coca-Cola, aí entre as 10 marcas mais valiosas. E aqui, quando a gente olha, as 10 empresas mais... 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 empresas mais valiosas agora de 2020, elas são todas empresas de tecnologia. Isso realmente faz a gente pensar, e a gente não está falando de valor da empresa, tá? A gente está falando de valor da marca, né? Então, as empresas que têm as marcas mais valiosas são as empresas que realmente operam com tecnologia, que permitem que a gente viva toda essa transformação e isso reflita no nosso dia a dia. E o que eu quero dizer com isso? Perdão, pessoal, que eu tenho alergia, então de vez em quando eu vou... aqui é só o meu nariz, perdão por isso. O que a gente tem que pensar é que a primeira mudança tem que estar na nossa cabeça. A gente tem que estar aberto para essas coisas. A gente tem que pensar que, claro, mudar é difícil, mas é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia. Então, por que não a gente também trazer isso para o ambiente de trabalho, para o ambiente com os nossos consumidores, com os nossos parceiros? Então, acho que partiu daí também essa iniciativa nossa de então não é só a gente fazer um produto novo ou fazer um canal novo de venda, mas o que a gente pode agregar também para as pessoas, né? Como elas podem sair desse período um pouco mais adaptadas, um pouco mais informadas, um pouco mais educadas sobre o assunto. Então, acho que essa é a ideia, a gente também mudar um pouco a nossa cabeça e se preparar para um mundo que já está mudando faz tempo e deu uma acelerada nos últimos tempos. Então, a gente também tem que parar e pensar um pouco no que é o status quo, o que é o normal e o que a gente vê que já tem uma mudança acontecendo. Então, vou resgatar um pouco com vocês, isso para quem participou das primeiras reuniões, a gente já tinha compartilhado essa ilustração, esse gráfico. Isso é uma jornada do consumidor que todo mundo que trabalha com marketing em algum momento, ou que estudou marketing em algum momento, chegou a ver isso. Isso é uma coisa que a gente, quando trabalha com marketing, a gente para olhar, porque o que a gente quer fazer é olhar cada passo do consumidor quando ele está sendo exposto a um produto, quando ele está se preparando para comprar um produto, e ver como a gente
interfere da melhor maneira possível, não é uma interferência, né? Mas como a gente interage, melhor dizendo, da melhor maneira possível com esse consumidor. Quando a gente se comporta como consumidor, a gente passa por isso. Então, se a gente parar para pensar, a gente também a gente considera melhor também as empresas e as marcas que também fazem esse trabalho melhor, né? Então, cabe a gente também parar e refletir. Então, só recapitulando um pouquinho, o que é a jornada do consumidor? A gente tem alguns passos, às vezes esses passos podem ter subpassos, né, dentro deles, mas aqui é uma visão mais genérica, e cada passo desse tem uma interação com o seu cliente, com o seu consumidor. Quando a gente fala de atração, é aquele momento que às vezes você não conhece o produto e esse produto é apresentado para você de alguma maneira. Pode ser através de uma propaganda na TV, um anúncio no jornal, um anúncio no rádio, um amigo que te apresentou aquele produto e mais recentemente, cada vez mais forte, através de propagandas online, em sites, nas redes sociais, e isso é muito, muito forte no nosso dia a dia. Né? Uma vez a gente conhece aquele produto, se você se interessar por aquele produto, você vai querer saber mais a respeito, né? O que a gente fazia antigamente? A gente pegava e ia na loja, ia procurar se tinha aquele produto na loja, ia falar, né, ver o que estava acontecendo ali fisicamente. E mais antigamente ainda, talvez até tivesse mais uma interação com o catálogo, né? Que nunca morreu, o catálogo continuou super vivo e teve um pouco de uma evolução do catálogo, né? As pessoas passaram a procurar também por essa informação online, através de um site, através de uma rede social, através de alguma coisa assim. Passado esse ponto, a gente tem, uma vez que a gente já descobriu que o produto existe, a gente já tem uma vontade de conhecer melhor, eu vou considerar se eu quero ou não comprar aquele produto ou aquele serviço. Então, se a gente está numa interação física, eu tenho um vendedor ali, alguma pessoa que possa me explicar, ele vai me explicar, vai me demonstrar o produto, vai me dizer por que ele é bom, por que ele é melhor que o outro produto, por que eu devo comprar e assim por diante. Isso também acontece no mundo digital. A gente também vai ter algum tipo de interação para aprender e se convencer de que aquilo é realmente o melhor para mim, né? Finalmente, a gente tem a conversão, você vai lá, paga e adquire o produto, e depois disso a gente tem um momento de fidelização, que é onde o cliente decide que realmente aquilo é bom, ele teve alguma boa experiência e ele passa não só a usar, como a recomendar também aquele produto. E isso é um passo muito importante. A gente não vai falar disso hoje, mas isso é um passo muito importante porque a gente sabe que um cliente insatisfeito pode prejudicar muito mais do que um cliente satisfeito ajuda a gente. Então, isso é uma coisa que no futuro a gente vai tratar com um pouco mais de carinho. O que nós vamos fazer hoje? A gente vai se concentrar nestes 3 passos, no interesse, no desejo e na ação. Só que a gente vai se concentrar nisso falando de um posicionamento e de uma experiência online. Por quê? Porque a gente conhece muito mais de loja física, acho que a maioria de nós, do que desse ambiente online. Então, acho que a ideia aqui na academia é que a gente desenvolva um pouco mais de conhecimento nesse mundo digital. E por que isso, gente? Porque é um caminho sem volta. Ah, mas a academia acabou e a gente já está com a loja aberta e tal. Não importa. O que importa é que isso é um caminho sem volta e mesmo se isso represente uma fraçãozinha dos clientes que chegam para você, isso tende a crescer. E o melhor de tudo é que esse cliente, ele não deixa de ir na sua loja, ele não vai deixar de ir no online e de ir na loja física e ir só no online. Não, essas coisas são complementares e elas vão ser cada vez mais complementares. Por quê? Porque as pessoas estão em todos os lugares, elas estão conectadas o tempo todo. Mesmo se ela estiver na sua loja, ela está com o celular na mão, ela pode consultar e assim por diante. Por que eu quero destacar essa importância? Eu botei aqui alguns números para vocês. Eu não vou falar toda a história deles, mas são números que eu peguei de algumas fontes relevantes, como eMarketeer, que é uma ferramenta super relevante para fazer essa medição do mercado online, e outras ferramentas desse tipo. Mas a gente vê, por exemplo, que no ano passado, em 2019, o varejo como um todo, o mundo do varejo, estava crescendo 4% ano passado. Isso no mundo, tá? Sem considerar Brasil crescendo em recessão, sem considerar os Estados Unidos bombando, enfim, no mundo todo, a gente teve 4% de crescimento no ano. Nesse mesmo período, para e-commerce, que é varejo digital, a gente teve um crescimento de 18%. Então, é um crescimento
quase 5 vezes maior do que o crescimento no varejo mais tradicional. Que mais? A gente vê que na América Latina, eu não tenho esse número quebrado para o Brasil, mas na América Latina esse número foi ainda maior, esse número passou de 21%. Em algumas indústrias, não são todas, isso varia muito do que a pessoa está comprando, mas os consumidores têm a tendência de cada vez mais, antes de ir na loja física, se há uma compra relevante e a gente está vivendo um momento de compras relevantes, as pessoas não compram mais por comprar, as pessoas param para pesquisar antes. E principalmente se é uma coisa de valor, quanto mais valor e mais importante aquela compra para a pessoa, mais ela vai pesquisar online. A gente tem algumas indústrias onde 80% dos consumidores que terminam comprando, a busca deles começou online. Então, eles vão no site primeiro, eles pesquisam as variedades, as opções, os preços, onde comprar, para depois ir na loja física. Compra através de dispositivo móvel. A ideia é que a gente fala que a gente está sempre conectado. A gente tem visto um crescimento, e isso a gente pode até pensar, mas isso só acontece na China, isso só acontece no Brasil, né? Nos Estados Unidos, desculpa. Não, isso acontece em todos os lugares. A gente viu que na América Latina isso já cresceu 36% em 2019. Então, claro, é uma parcela pequena ainda que compra através de um telefone celular, mas isso está crescendo. Mas o mais importante, de novo, é pensar que as pessoas estão conectadas nesse bichinho o tempo todo. E por último, a experiência, tudo isso que eu falei é uma experiência que a gente tem que prover online. A experiência que a gente prover online vai ser o que vai determinar se a pessoa vai ou não converter, se ela vai comprar ou não. Normalmente, quando ela já chega na loja, ela já chega mais ou menos convencida de que ela quer comprar, principalmente se tratando de uma coisa com um pouco mais de valor. E aí a gente vai mergulhar um pouco nesses pontos todos. Mas antes da gente mergulhar nisso, eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês. A gente tem esse site que chama Kahoot. Deixa eu botar eles aqui para vocês. E a gente vai ver um pouco o que está acontecendo. Eu vejo que tem 10 participantes só. Se vocês quiserem, dá tempo de acessar esse site rapidinho e botar o PIN. Doze. Quem mais, pessoal? Vou aproveitar para tomar um golinho da minha água. Ó, pega o celular ou o site, é só colocar esse enderecinho aqui. Vou botar ele de novo aqui na janela do chat. É só copiar e colar, gente. Não precisa pôr o nome verdadeiro, vocês podem botar um nome fake, a gente não vai depois ir atrás de vocês vendo o que aconteceu e o que respondeu, tá? É só uma brincadeira pra gente interagir mais. Ó, tem 13 participantes, sendo que a gente tem 36 pessoas na chamada, hein? Ninguém mais? 14. Alguém mais? Boa, obrigada. Vai, mais 2, a gente começa com 20. E aí, depois, se quiser entrar durante a brincadeira, não tem problema. Dou-lhe uma pessoa. Sério, uma pessoa? Ninguém? Alguém saiu? Tem uma pessoa falando que não está conseguindo entrar. Ixi, não sei resolver o seu problema, eu acho, porque é só entrar na URL e botar o coisa. Vamos começar então. É só isso, entrar nesse site, no Kahoot, e colocar esse PIN aqui, ó. Vou botar de novo aqui na caixinha. E aí, quando eu começar aqui, vocês vão ver que onde vocês estão logados nesse site, vai aparecer 4 opções. Deixa eu só mostrar as 4 opções. Ops. Vai aparecer uma caixinha assim, com 4 opções. E vocês escolhem a opção que for melhor, combinado? Então, eu vou começar aqui. Vou começar o jogo. Ó, vai começar a enquete, hein? São 3 perguntas que eu vou fazer para vocês. Primeira, quem comprou online em 2020? É só escolher um dos 4 quadradinhos.
Deixa eu só ver uma coisa, gente, que tá alguma coisa... Pronto? Por que que não tá? Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Não tá carregando minhas respostas. Eita, aqui. Então, ó, quem comprou em 2020 alguma coisa? Bastante gente que quase sempre compra online, mas ainda tem gente que, ó, nunca comprou online, nunca na vida, né? Várias pessoas com a primeira experiência, e é isso, assim, vocês veem que já tem um movimento de gente que talvez nunca tivesse comprado e passou a comprar. Próxima pergunta. Como anda o seu website, o website da sua loja ou do seu negócio? Tem gente perguntando sobre as perguntas. As perguntas estão na tela, gente. Aí vocês têm que olhar na tela que eu estou apresentando e depois ir lá e escolher a cor. Ó, como anda seu website? Pode ser o vermelho, que é bem, obrigada, o amarelo, que é precisando de amor e carinho, o azul, que é tá super bem, e website, que o website é a cor verde. Posso ir? Ó, tem bastante gente que acha que o website tá bom, então isso é uma boa notícia. Tem gente que acha que o website tá super bom. Tem gente que tá falando sinceramente aqui que tá precisando de amor e carinho, e gente que não tem website. Então a gente vai ver todas essas coisas. E por último, última pergunta. Você vende através do seu website? Vamos lá, já temos 18 perguntas. Mais um segundinho para a gente ver o resultado. Tem de tudo, bem balanceado aqui, hein, gente? Tem gente que não vende, não acha que isso é uma prioridade. Tem gente que não vende, mas que tem vontade de fazer. Tem gente que vende, mas acha que falta ainda melhorar um pouquinho. E tem gente que vende e quer aumentar ainda mais essas vendas. Maravilha. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. E aí é isso, gente. Assim, a gente vai agora ver um pouco, baseado nisso tudo, o que, que a gente pode fazer, né, para melhorar um pouco as coisas. Então, assim, a gente viu a jornada do consumidor e pensando um pouco nessa jornada do consumidor online, a gente vai se concentrar nesses 3 passos aqui. Então, a gente não vai falar de atração hoje, a gente vai ter palestra mais para frente falando um pouco sobre como fazer social media, como trabalhar um pouco com o Google, como fazer advertising, mas hoje a gente vai se fixar nesses 3 passos, que é como eu posso me informar mais sobre o produto que eu acabei de conhecer, né? Pode ser, a gente vai se concentrar no site, na página de destino. Como eu desperto o desejo, como eu confirmo que eu vou comprar aquilo, que a gente também vai falar como isso acontece online. E por último, como a gente faz realmente essa venda, como a gente faz a conversão. Começando então da parte do interesse, como eu vou convencer aí, passar mais informação para as pessoas. A gente falou aqui, a gente viu que bastante gente tem website. E o website realmente é uma coisa que varia muito, tem 1000 jeitos de fazer, mas tem algumas coisas que elas
deveriam ser respeitadas. Eu vou falar aqui com vocês umas 10 dicas, mais ou menos, uns 10 passinhos para a gente saber que essas coisas realmente são as corretas para se fazer. De novo, não existe certo ou errado. Existem coisas que a gente sabe que funcionam melhor e outras que não funcionam tão bem. E isso depende da indústria, depende do seu público-alvo, depende de um monte de coisa. Mas essas 10 coisinhas que eu vou falar para vocês são coisas que comprovadamente são coisas boas para se ter quando a gente fala de um website, tá? E outra mensagem que eu queria que vocês ficassem é que, assim, a gente vai falar de coisas básicas. Tem, coisas super avançadas, super, né, de outro planeta, que sim, podem ser feitas. Mas eu acho que a gente também não quer fazer lançamento de foguete aqui. Eu acho que a gente quer primeiro cobrir o básico, para depois a gente poder avançar para táticas mais super avançadas, né? E eu tentei escolher aqui de exemplo para vocês marcas que não são marcas super, hiper famosas. Eu não vou botar o site da Amazon para vocês aqui de exemplo. Eu não vou botar o site do submarino.com para vocês de exemplo. Estou tentando pegar coisas que são mais tangíveis, assim, mais perto de uma realidade que não seja essa coisa de multimilhões, né? Obviamente. Ou bilhões, né? Então, assim, primeiro, quando a gente fala de um site hoje em dia, acho que a coisa mais importante que a gente tem que pensar, você vai pensar em fazer um website. A primeira coisa que a gente tem que fazer é que ele seja o que a gente fala mobile first, em marketês, né? Que é o mobile first? É que ele funcione primeiramente melhor no celular. O que isso quer dizer? Quando eu abro esse site no celular, primeiro, ele tem que ter um visual que funcione muito bem no celular. Né? A gente quer que primeiro que a pessoa consiga navegar bem nesse site a partir do celular e depois a segunda opção dela sejam telas maiores, né? Então, por que isso? Porque a gente sabe que a maioria dos internautas hoje, a maioria dos dos compradores online, principalmente compradores de primeira vez online, podem estar fazendo essa decisão a partir de um celular, né? A gente sabe que isso acontece bastante. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que o site, lógico, ele tem que ser atraente, ele tem que ser coerente, mas acima de tudo, a gente quer que ele seja responsivo. Quando a gente fala de mobile first, isso quer dizer que ele é responsivo. O que quer dizer responsivo? Que ele funciona nessa tela pequena, mas que ele também funciona numa tela maior e que ele funciona numa tela maior ainda e que sempre essa navegação e esse layout, esse visual, sejam uma coisa que funcione bem. Né? Mas acima de tudo, a gente fala porque esse meio de acessar as informações pelo celular, ele é um meio que está crescendo muito. Então, a gente sabe, por exemplo, e isso são dados também do eMarketer, de Shopify, que até 2021, 54% das vendas sejam feitas através de celular. Óbvio, eu estou falando disso pensando na China, né? Pensando em gente que sim, está super acostumado a comprar pelo celular. Esse número de mais de 50%, ele já aconteceu na China há uns 2 anos atrás. Na China eles têm um evento que chama 11 do 11, todo 11 de novembro, todo 11 do mês 11, eles fazem como se fosse um super Black Friday na China. E esse número de mais de 50% das vendas serem através de celular, ele já foi batido em 2018. Então lá, assim, as pessoas estão muito, muito acostumadas. É uma coisa que já faz parte do dia a dia deles. Mas a gente vê esse crescimento ainda muito grande na América Latina, por exemplo. Né? Depois, se vocês quiserem, eu compartilho o número com vocês da América Latina, mas a gente viu lá no primeiro slide lá atrás que esse crescimento já foi de 36% na América Latina. Então, assim, 36% e não 36% de share, né? Cresceu 36% durante o ano. Então, assim, as pessoas estão começando a acessar mais internet através do celular, as pessoas vão continuar acessando mais e mais através do celular e elas vão ter essa experiência de comprar cada vez mais através do celular. Por isso que a gente quer que a primeira experiência dela seja boa. Talvez ela não compre no celular, talvez ela vá para o site, talvez ela vá para a loja física, mas essa primeira experiência dela tem que ser boa. Né? A segunda coisa, quando a gente fala de um website, coisa bem genérica, mas é uma coisa que é muito importante, é que a gente precisa que o seu site traduza a sua marca, a sua loja, também no ambiente online. Por quê? Porque o cliente é o mesmo.
né? Não tenho. É muito difícil que tenha cliente de canais exclusivos. Eu tenho um cliente que só fala comigo na loja física e um cliente que só fala comigo através do site. Existe? Existe. Vai ser cada vez menos comum? Vai ser cada vez menos comum. E o mais importante disso é uma informação que eu não achei número recente, eu vou procurar para vocês esse número recente, mas a gente sabe que um cliente que compra ou que interage, melhor dizendo, através de mais de um canal, pelo site, fisicamente, pelo telefone, se ele tiver que ligar, esse cliente é um cliente que tem muito mais valor do que um cliente que só vai num único canal de contato. Outras duas dicas que são importantes. Então, a gente falou de layout, a gente falou da prioridade de ser um site desenvolvido para o celular. Agora, a gente vai falar um pouco de busca interna. Essa não é a busca do Google, não é aquela coisa que eu coloco no Google e procuro e isso me dá resultados. Eu estou falando da busca que tem dentro do site das pessoas. Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo de um site dessa loja. Essa loja é exatamente essa loja que está aqui na foto. É uma loja de bairro, não é uma loja grande, enorme, maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa, eu acho ela fofinha. Mas não é uma loja que né, tem milhões e milhões para investir no site. Mas quando a gente olha o site dessa loja, a gente vê que ele tem duas coisas que são muito relevantes. A primeira, a busca interna deles está aqui, logo de cara. É só eu procurar essa lupinha, normalmente é identificado por essa lupinha, e eu põe a palavra-chave aqui, né? E com isso me dá os resultados corretos. Veja que eles me deram resultados muito certinhos. Eu busquei por copo, só me apresentou copo. Não veio uma coisa louca no meio desses resultados. Pode acontecer, né? E é isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar de, primeiro, que essa busca exista e, segundo, que essa busca me entregue resultados coerentes. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês de quando eu trabalhava na Microsoft. Quando eu trabalhava na Microsoft, eu vendia Office, né? Esse pacote que é o PowerPoint, o Excel e tal. Né? E eu, quando eu estava testando o site dos parceiros, porque a gente não vendia direto, eu vendia através da americanas.com, vendia através, sei lá, do Fast Shop, né? De alguns outros parceiros menores, parceiros maiores, mas enfim, através desses parceiros. Então eu testava para ver como estava a busca de Office dentro dessas lojas. Eu fazia isso para a América Latina inteira. E as coisas que eu mais achava assim, ao mesmo tempo que era um pesadelo, era engraçado, é que quando você buscava Office, por exemplo, saía de tudo. Saía sapato, saía tudo menos o pacote Office, que era o que a gente queria que o visitante estivesse buscando. Então, isso é uma coisa importante. Então, a gente tem que fazer a busca interna, garantindo que ela seja coerente de acordo com o que a gente vai entregar, né? E por que isso é importante? Porque a coisa mais intuitiva que um internauta pode fazer quando ele está procurando alguma coisa é buscar internamente. Ele entra naquele site, se ele já tiver com a cabeça pensando o que ele vai comprar ou que informação ele precisa, ele vai para a busca. 30% dos visitantes de um site, eles vão para a busca. Né? Isso é um número muito, muito expressivo. E para um site de e-commerce, isso pode representar até 14% da receita. Então, pensa que se você não fizer isso direito, você pode perder mais ou menos 14% das suas vendas, se isso estiver mal feito. Tá? Outra coisa importante, a navegação. Então, você entra no site, acho que o primeiro reflexo seria, se você já está procurando, eu quero comprar copo. Então, se eu vou comprar copo, obviamente eu vou buscar pelo copo. Mas se eu não buscar pelo copo, eu tenho que conseguir chegar nesse copo, nesse produto, em poucos cliques. Por quê? Porque se eu tiver que levar 20 cliques para chegar nesse copo, eu vou desistir da compra e vou embora, né? Então, assim, o que acontece? Eu entro no site, eu olho esse menu aqui. Eu quero... O que é isso? É um item de cozinha. Muito bem. É o item de cozinha, e aí eu venho aqui e procuro o meu item de cozinha e vou embora. Então, por exemplo, aqui tá canecas, xícaras e copos. Entro aqui, vejo qual copo eu quero. Levei quantos cliques? Levei 1 clique, 2 cliques, cheguei na página de copos. Isso é muito bom. Então, quanto menos cliques o cliente levar para chegar onde ele quer, para chegar na informação que ele quer, melhor, mais rapidamente ele chega e maior a chance dessa compra converter.
ou dessa venda. Eu nunca sei se eu falo compra, se eu falo venda, porque eu nunca sei se eu tô com o chapéu do consumidor ou o chapéu da empresa. Mas enfim, vocês me entendem. Se vocês não me entenderem, vocês me falam aqui. O que mais? Outras 3 dicas que são bem relevantes que eu queria compartilhar com vocês. A gente tem esse critério que chama páginas de produto. Então, vamos lá. Cheguei no site, fiz a busca ou fui navegando e cheguei na página do produto que eu queria comprar, o produto que eu queria saber mais informação. E quando eu chego lá, eu vou ver que tem a foto do produto, que tem uma descrição, e às vezes tem um vídeo, tem algumas coisas muito bacanas que esse produto para poder contar a história desse produto. E quando eu falo contar a história, é exatamente isso. A gente não quer, quando a gente for ver um produto no site, a gente não quer que aquilo seja maçante, que aquilo seja um monte de texto em cima da nossa cabeça que vai dar uma preguiça de ler e você não vai mais querer falar sobre aquilo. Não, a gente quer que seja divertido, que seja agradável, né? Então, não pôr muito texto, tentar pôr as coisas mais de uma maneira como fala, através de itens, né? Através desses pequenos bullets e tal. E aqui eu achei um exemplo para vocês que as mulheres conhecem, acho. Os homens me perdoem, mas óbvio, eu como consumidora também procurei colocar coisas que eu conhecia, que sabia que eram boas, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma maquiagem e uma coisa que serve para pintar a boca e para pintar a bochecha. E como eu sei disso? Quando a gente lê, eu vou ler para vocês a descrição do produto, porque eu achei muito engraçado. O BT Tint é um produto versátil. Além de colorir seus lábios e maçãs do rosto, ele protege e restaura, pois contém extrato de baobá e provitamina B5, um poderoso hidratante que estimula a renovação celular. Já gostei, né? Tudo que a gente fala para ser anti-envelhecimento, a mulherada gosta. A sua fórmula exclusiva é perfeita para dar aquela corada nas bochechas e lábios. Sua cor tem longa duração, alta pigmentação e aceita camadas. Aproveite, é a prova de beijos. Gente, que mulher não quer o batom? Que até a prova de beijo é. Não é verdade? Isso é uma coisa assim, já comprou, já vendeu. Ele não falou que o batom é bom, que o batom é vermelho, que o batom... Ele deu características para esse batom que tornam esse batom muito mais interessante que o outro batom que não fala que é a prova de beijos. Então, né, é isso que faz a história do produto, é esse toque de humor, esse toque de contar a história que torna o produto diferenciado e que faz que a pessoa queira realmente aquele produto e não queira um outro produto, né? Além disso, tem várias imagens, então assim, se é um site de maquiagem que é difícil comprar online, eu compro super online, eu não tenho nenhum problema em provar, mas assim, para quem tem alguma insegurança, tá super claro aqui qual cor é qual, tal, tem toda a descrição, né? E uma coisa que eu não coloquei aqui na imagem, mas quando eu fizer a demonstração para vocês, eu vou mostrar, é o vídeo. Ter vídeo dentro dessas imagens ou em algum lugar da página de produto pode ajudar a vender. A gente tem casos que colocar um vídeo sobre o produto na página, porque pensa, você não está com um vendedor ali do seu lado. Essa página tem que vender o produto para a pessoa. Então, um vídeo humanizando aquele produto, colocando ele em contexto, ele pode ajudar em até 40% a conversão daquele produto. O que mais? Isso aqui é tipo a cereja do bolo da página de produto. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque vocês devem ver isso em muitos lugares, tá? Não é uma coisa super simples de implementar, isso é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho, isso eu diria que é o básico 2, não é o básico 1. Mas eu quis colocar para vocês, porque eu acho que isso faz a gente pensar já um pouco naquele ponto de, tá bom, mas como eu fidelizo o meu cliente? Como eu faço que esse cliente volte? Como eu atraio mais clientes? A parte de revisão e recomendação serve para isso. Tá? Então, toda vez que a gente compra online, muitas dessas lojas que vendem online, elas pedem para a gente fazer uma revisão e uma recomendação, né? E as lojas que são sérias, inclusive, elas só pegam a revisão e só pegam a recomendação de gente que realmente já comprou o produto comprovadamente, já chegou na casa dela e ela provavelmente já está usando, porque essas recomendações elas valem depois de alguns dias que esse produto já foi entregue na sua casa. E por que isso é importante? Porque se eu estou usando um produto e eu falo sobre aquele produto,
não é a marca, não é a fábrica, não é quem produziu aquele produto falando daquele produto. Aqui nesse caso, por exemplo, não é a Amazon falando do produto dela, né? É uma pessoa que comprou, que usou, que gostou ou não gostou, que recomenda ou que não recomenda, que está falando sobre esse produto, né? Então, por isso que isso gera credibilidade, e isso, para mim, como consumidora, por exemplo, é a primeira coisa que eu olho quando eu vou comprar. Ah, eu preciso comprar, sei lá, é, uma. Desculpa, gente. Eu preciso comprar uma jaqueta de frio. Putz, eu vou entrar na loja, nos sites e vou procurar as jaquetas de frio. Mas eu preciso de uma que seja muito boa, porque eu vou para um lugar que neva. Ah, tá bom. Então eu vou olhar a que realmente tem as características que eu quero e que o consumidor está falando que vai me esquentar. Não é a loja que está falando que eu vou ficar quentinha com aquele negócio. É o consumidor que já comprou e já usou e já não passou frio. Entendeu? É isso que eu vou olhar quando eu for comprar, por exemplo, né? E uma coisa que faz sentido é não importa se são, ou melhor dizendo, importa muito se são 3 pessoas falando ou se são 40 mil pessoas falando. Se são 45 mil pessoas falando e a avaliação é de 4,5 estrelas, é porque o negócio realmente é bom, né? A gente sabe estatisticamente que quanto maior a amostra, melhor é a comprovação daquilo, né? Então, por isso, a gente quer que isso seja uma coisa que se faça muito. Óbvio, depende do produto, depende do site, depende da indústria, depende de um monte de coisas. Mas a ideia de você poder ter uma recomendação de alguém que não é a própria marca falando é muito bacana para poder gerar essa confiança na hora de comprar e realmente marcar a decisão de compra, né? Aqui eu até botei uma brincadeirinha de 2020 que, né, a gente está vivendo esse mundo louco e tá 1 estrela só para 2020 e a pessoa não ia recomendar viver esse ano. Eu também acho que não ia recomendar, não é uma coisa muito boa. Mas a gente se vira, né, gente? É isso que importa. Finalmente, tô falando, então, que a gente chegou no site, a pessoa procurou o que ela ia comprar. Ela chegou na página de produto, ela viu, ela gostou, ela se convenceu de que ela vai comprar aquilo. E aí, quando chega na parte de pagar, de fazer o checkout, o que a gente tem que se certificar? Bom, primeiro, a gente tem que se certificar de que aquilo vai ser muito fácil. A parte de pagamento e entrega não pode ser uma dor de cabeça para quem está comprando, tem que ser a parte mais fácil de todo o processo. E isso, existem algumas ferramentas já em uso dentro dos websites que elas facilitam muito isso, muito. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, acho que até por causa... aqui tem menos crime cibernético, né, do que, proporcionalmente, do que tem no Brasil. Não estou falando que não tem, mas tem menos. Então, e as pessoas também têm mais hábito, mais confiança de comprar. E o que acontece, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que você se loga na ferramenta e automaticamente já trazem todas as informações, inclusive de cartão de crédito, para você pagar. E é muito bacana, você não precisa pôr nada, você bota um código e isso já resolve a sua vida. Mas, claro, isso é um super avançado. No mundo básico, no mundo que a gente vive, né, a gente tem que pensar em como facilita isso. Primeiro, a orientação para preencher esse cadastro tem que ser muito clara, muito precisa. Então, a gente pode ter, por exemplo, quando tiver um formulário, ele vem pré-preenchido com uma informação de exemplo. Então, assim, no lugar do nome tem fulano de tal, para a pessoa saber que ali em cima, onde está escrito fulano de tal, ela vai escrever o nome dela, vai escrever Ana Beatriz Silveira, né? E isso em cada um dos campos, o campo de endereço, o campo de CEP e tal. Outra coisa que tem sempre que está muito, muito clara é, a parte de custo e de perdão, a parte de custo do produto e de frete do produto. Então, aqui, por exemplo, quando eu entrei, no meu carrinho tava, eu fui fazer o checkout. Quando eu faço o checkout, tá super claro para quem qual é o meu e-mail de cadastro. O ideal é não pedir o e-mail de cadastro antes, é pedir na hora do checkout para a pessoa não ter que ficar preenchendo 1000 vezes 1000 coisas. Logo, você coloca se a entrega vai ser normal, já tem o número do meu cartão de crédito aqui e onde ele vai ser
para onde ele vai ser... Você tem que relacionar o cartão de crédito normalmente com o endereço. E o que é fácil, que eu queria destacar para vocês, é que aqui tem, por exemplo, o que é a minha compra e o que é o meu frete. Nesse caso, o meu frete foi free, foi de graça. Por quê? Porque era perto. Né? A gente tem muitos casos aqui que isso é uma vantagem, inclusive, para muitos vendedores, para botar o frete grátis. Isso é uma coisa que vocês vão ver muito no e-commerce também, de frete grátis, frete grátis. Quando der, é uma super vantagem. Mas eu queria destacar aqui coisas como, olha a quantidade de opção que eu tenho já pré-carregada, desse exemplo que eu fiz, de envio, ou perdão, de onde vai ser a cobrança. Tem todos os meus endereços aqui para onde vai ser a cobrança. Tem endereço meu do Brasil, endereço meu aqui dos Estados Unidos, é muito bacana, na verdade. Outra coisa, segurança. Se a gente puder falar de segurança em 4 lugares diferentes da página de checkout, fala em 4 lugares diferentes, porque isso faz muita diferença. O básico é, quando você está numa página segura, você vai olhar esse cadeadinho aqui. E isso já é também um conhecimento universal. Clientes compradores online sabem que quando está no cadeadinho, a página é segura. Então, ele pode colocar as informações deles lá. Mas, além disso, tem outros certificados e algumas outras coisas que você pode emitir dentro da sua página, que também vão atestar que a página está num ambiente seguro e que você pode colocar os seus dados tranquilamente, né? Isso, enfim, também é uma prática normal de vendas online. E agora eu queria ver com vocês, vamos ver, vamos tentar fazer uma coisa com emoção. E depois eu dou uma olhada no chat, tá, gente? Mas eu queria ver com vocês, vou fazer... Só deixa eu voltar aqui. Se vocês me permitem, a gente vai fazer a navegação no MoldKit juntos. Mas eu não vou apresentar para vocês a parte do MoldKit de preparação de campanha. Eu vou fazer como se eu fosse uma consumidora mesmo, porque eu quero mostrar para vocês, dentro do MoldKit, algumas coisas das quais eu já falei que já estão implementadas. Por quê? Porque eu acho que isso é para o benefício de todos nós aqui, entender que, primeiro, não é uma coisa de outro planeta, é uma coisa que já existe, é uma coisa que, por parte do FK Grupo, já está entregue na mão de vocês já podem usar, e seus consumidores podem tirar proveito disso. E a terceira coisa até serve de modelo para, se vocês forem ampliar a venda no site de vocês, por exemplo, para outras marcas, enfim, a gente sabe que vocês também vendem outros produtos, vocês até podem usar isso como conhecimento e como inspiração, tá? Espero que seja, né? Então, deixa eu começar aqui. Eu vou botar São Paulo, obviamente, porque é onde eu tenho endereços, porque senão eu ia ter que mandar entregar na casa de algum de vocês. E aqui eu entrei no MoldKit. Lógico, essa é a página de teste, então tá sem marca junto, né? Então é só realmente a nossa página para eu poder navegar com vocês. Então eu chego aqui, tem todos os produtos que são opções para eu comprar. E chegando, posso olhar qual cadeira quero, eu vou escolher essa cadeira aqui. Algumas coisas legais. Então, a gente chegou na página, e aqui eu quero destacar algumas coisas que a gente viu que são importantes lá atrás. Por exemplo, a descrição da cadeira. A gente vê que não está aquela descrição técnica da cadeira, como ela funciona ou como ela não funciona, não. Ela está falando que é uma cadeira maravilhosa, é a supremacia das cadeiras de escritório. Né? Ela tem um design diferenciado, ela tem um assento de encosto em tela que deixa mais confortável. Então, tem uma história, né, que conta por que essa cadeira é melhor do que alguma outra cadeira. Né? Outras coisas que eu queria mostrar para vocês. Então, quando a gente clica aqui, tem a descrição técnica. E aí sim a gente vai ver as coisas muito mais, talvez, menos divertidas, não vou falar que é chato, mas é o que é mais pesado, né, para entender sobre essa cadeira. Além disso, a gente tem a galeria de fotos, que tem foto de tudo quanto é jeito para eu entender esse produto. E a gente tem as dimensões dessa cadeira, até com um desenho das dimensões, que para compra virtual é muito importante, porque assim, se eu tenho um espaço, uma mesa
né? Eu quero ver se essa cadeira realmente serve na minha mesa, eu quero ver se ela não vai ficar muito parruda no ambiente que eu tenho, ou se ela vai ficar pequena no ambiente que eu tenho, vai que eu moro numa mansão enorme, gigantesca, né? Então, isso é uma coisa que é bacana de ver. A outra coisa é, aqui já na página de produto, eu já posso calcular o frete de acordo com o meu CEP. Então, eu não vou ter surpresa quando eu chegar na página de pagamento e souber que, putz, a cadeira custa R$ 500, mas o frete é outros 500. Imagina, eu passei por essa experiência em outro dia, que o produto custa nada e o frete é um absurdo. Então, você não compra, né? Isso é um impeditivo de compra. Mais coisas bacanas que eu queria dividir com vocês. Então, a gente tem mais conteúdo sobre a cadeira. Então, lembra, de novo, a gente não tá lá na loja com o vendedor, né? A pessoa pode, se ela quiser decidir essa compra, por mais que depois ela vá na loja, se ela quiser entender melhor, ela pode baixar todo o catálogo e saber toda a informação e já chegar lá na loja com essa decisão tomada ou fazer a compra já aqui. Outra coisa, a gente tem vídeo, então consegue ver como funciona, né? Ela consegue se materializar um pouquinho mais. Tem até sugestões de produtos parecidos, se eu ainda estiver na dúvida e quiser ver alguma outra coisa. E por último, seguro, pagamento seguro, né? Então a gente sempre quer demonstrar que o pagamento é seguro. Aí eu decido comprar. Eu não vou preencher aqui, porque eu não vou botar meus dados todos aqui para vocês, mas de novo, o que é bacana? Tá muito fácil de preencher, né? A gente tem muita clareza de que cada um desses passos é o que é, não tem invencionice, a gente não está pedindo coisas muito complicadas, né? E aqui, finalmente, a decisão de pagar por cartão ou por boleto e as coisas normais também que a gente pede quando a gente vai fazer pagamento. E é isso, gente, é uma demo rapidinha só para a gente contextualizar um pouquinho das coisas que a gente viu. Depois eu vou olhar. Obrigada, Shalimar. Isso. Eu não sei quem é essa pessoa que perguntou se é possível colocar o link do Monte-Kit. Se eu entendi direito a pergunta, que eu acho que é o que você está perguntando, o Monte-Kit foi feito para isso. Exatamente para você colocar dentro do seu site para fazer as vendas das cadeiras Frisocar, né? Ixi, desculpa, eu tinha feito um print da demo, só para a gente não ficar, se desse chabu na hora. E a gente tem mais 2 minutinhos. Então, assim, antes da gente ir, a gente acho que pode ficar mais 5 minutinhos se tiver alguma pergunta ao vivo, mas algumas coisas que eu queria lembrar para vocês antes da gente acabar, porque eu sei que as pessoas também têm horário, eu não quero passar o horário de vocês. A última coisa então, a gente já viu na aula inaugural alguma coisa sobre transformação digital. Hoje a gente começou a aterrissar um pouquinho mais sobre coisas que são importantes para um website. E nas próximas semanas a gente vai ver um pouco mais sobre mídias sociais. Então, lembra que eu falei quando eu mostrei o caminho do consumidor, a jornada do consumidor, que a gente tinha a parte de atração e depois a gente ia nos demais passos? Então, hoje a gente viu os demais passos, né? Porque não adianta nada eu ter a campanha mais bonita do mundo se eu não tiver para onde levar essas pessoas. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a entender um pouquinho como essas pessoas chegam no site. Então, a semana que vem a gente vai falar um pouco de mídia social, com uma pessoa especializada em mídia social. Depois a gente vai falar um pouco de busca, e aí é a busca do Google mesmo. E por último, a gente vai falar um pouco sobre advertising em geral. Tá bom? É isso. Se vocês tiverem dúvida, tiverem sugestão, a gente está aqui. Eu vou ficar mais 5 minutos aqui. E muito obrigada de novo pela participação de vocês, espero que tenha sido útil. Isso vai estar disponível para vocês e qualquer dúvida vocês falem aí com os seus contatos dentro do FK Grupo e eles passam para mim.